A minha convidada de hoje é, com certeza, uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ela tem um domínio técnico de muitos assuntos complexos, profundos, difíceis de abordar. Mas também tem um carinho enorme em passar isso para as pessoas que não compreendem, sobretudo para aquelas pessoas jovens. É uma pessoa que tem muito gosto por debater e tem muita tolerância com opiniões que são diferentes da dela. E, além disso, é uma pessoa que quem convive adora conviver. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui no Pode Falar, Daniela Alves. Boa noite. Boa noite, Madá. Nossa, depois de todos esses elogios, eu tô me sentindo orgulhosa de mim mesma. Mas é tudo verdade, Dani. Obrigada, Madá. Você sabe que, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, por todo o seu trabalho, e não só pelo teu profissionalismo, mas também pela pessoa que você é. Então, eu fico emocionada com todos esses elogios, porque você realmente é uma pessoa que eu me inspiro. E eu em você, Dani, Obrigada. de verdade. Bom, o Pode Falar é sobre liberdade de expressão, sobretudo. E eu começo fazendo sempre a primeira pergunta, que é a mesma para todo mundo, vou fazer para você. O que é liberdade de expressão para você? Perfeito. Bom, Madá, a gente precisa refletir bastante, né? Principalmente na conjuntura atual. Mas eu andei refletindo muito sobre a perspectiva da soberania. Porque quando a gente fala em soberania, normalmente as pessoas já pensam no Estado, né? Porque o conceito normalmente vão atrelar ao Estado, às suas regras, enfim, que nada está acima do Estado. Mas aí eu passo a tratar das questões relacionadas à autossoberania. O que está acima do indivíduo? Né? O que está acima dos nossos direitos? Então eu vejo que ao longo do tempo a questão do indivíduo ela foi sendo apagada, né? E a importância daquilo que a gente fala ou da proteção daquilo que a gente fala também foi perdendo importância ao longo do tempo. Então eu vejo hoje, sim, que a liberdade de expressão é aquilo que eu vou chamar de autossoberania, e mais para diferenciar desse conceito relacionado ao Estado, da gente poder ter o direito de falar e mais do que isso, né? Ter a propriedade, ter os nossos dados, né, ter a nossa identidade e compartilhar aquilo que nós acreditamos que seja o adequado. Porque hoje, por exemplo, aqui o Pode Falar, né, está hospedado em uma plataforma, ok? Mas o podcast, ele é realmente seu? Não. Se a plataforma quiser me tirar, ou se algum país, algum governo quiser banir, se algum governo pressionar a plataforma, eu não sei o que vai acontecer. Exato. Essa é a questão, não é, Madá? Porque mesmo sem nenhum tipo de critério, podem tirar o seu canal ou o canal de qualquer um do ar. E aí vem aquilo que a gente sempre fala, né, da questão como é que é? Fugiu agora, da censura prévia. É isso mesmo, não é? Então, se você tem a censura prévia, porque você não tem mais o direito de falar ou de se comunicar por essas plataformas, ou seja, o seu direito ao falar, a ter a sua comunicação, está sendo tolhido a todo momento, né? Agora, como é que a gente recupera isso? E aí foi a minha entrada, né, no que a gente chama de Web3, né? Que eu vou explicar um pouquinho para quem está aí assistindo Pode Falar agora. A Web3 nada é mais do que a evolução da internet, tá? Nós temos a Web 1. Hoje, a maioria, vocês com certeza usam a Web 2, né? Mas nós já estamos vivendo na revolução da Web 3. O que era a Web 1? Você lembra que antigamente nós tínhamos os sites, mas não tinha nenhuma forma de interação com ele. Era quase aquela página bege ali, né, que a gente acessava. Tinha alguns links azuis, alguma informação, mas você não interagia nessa Web 1 com aquela página, né? Não existia. Na fase da Web 2, entrou Facebook, né, entrou sites com interatividade, que nós poderíamos comentar, interagir, né? Essa é a mudança para a Web 2. Qual é a questão da Web 3? E, aliás, na Web 2, os seus dados não são seus, né? Não. Os seus dados são das plataformas, muitas vezes também do próprio governo, enfim. Os seus dados são de todos, menos realmente seus, né? E agora, qual é a questão da propriedade
né? A propriedade dos seus dados, que também é uma propriedade privada, né? Que essa é a grande questão. Vem para a Web3. A diferença da Web3 é exatamente isso. Você tem a real propriedade dos seus dados. Ninguém pode tirar isso do ar. Mas é claro, né? É aquilo que o pessoal sempre fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades também, não é? Porque se você comete um crime dentro da Web3, você vai pagar por esse crime, não é? Caso investiguem e encontrem que realmente aconteceu um crime. Mas qual é a vantagem que eu vejo hoje dessa Web3? Né? Que é hoje o que eu busco na minha comunicação é ensinar pouco a pouco as pessoas a utilizarem, por exemplo, tem o Pode Falar Aquilo, como você vai proteger o seu conteúdo caso o YouTube do nada resolva tirar você do ar. Tá? Como você vai manter esses vídeos no ar o tempo inteiro? Né? Isso na Web3 a gente consegue, que é o quê? Que é a blockchain que remete ao Bitcoin. Então, quando as pessoas entram no Bitcoin, elas acham, é uma moeda, é pirâmide, porque não, é uma tecnologia. Essa é a grande questão. Então, por isso que hoje eu estou bastante focada na Web3, é justamente nisso, de proteger a liberdade de expressão, que as pessoas não tenham mais uma censura prévia, porque você tem o direito a se defender. Você tem o direito a continuar a sua comunicação e você tem o direito aos seus dados. Né? Então é isso. E hoje nós temos já tecnologia para resguardar todo esse conteúdo, manter as pessoas online, digamos assim, interagindo. Mas, claro, como eu te disse, tudo tem o seu limite e quem ultrapassa, né, as linhas das regras que são estabelecidas pela sociedade a partir das leis, né, aí sim você vai pagar por isso de outras formas. Mas pelo menos censura prévia não vai ocorrer mais. A gente falando de blockchain, de Bitcoin, eu vejo governos tentando criar as suas moedas eletrônicas, mas a questão toda deste ambiente das moedas digitais, ela é deixar o governo fora. Exatamente. Porque a gente tem um regime econômico em que os governos podem avançar sobre tudo que as pessoas têm. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem Bacen-Jude, Infojude, qualquer erro que der no judiciário, bloqueiam todas as contas de uma pessoa, tudo que ela tem na vida. Pode bloquear, como a gente vê, pedindo, mas eu já vi casos em que bloqueou sem ter pedido nenhum porque deu algum erro. E a gente tem lugares como na Rússia que o Putin está fazendo lei que quem falar o que ele acha que é fake news, ou seja, quem falar contra o governo, ele confisca todos os bens. E isso pela tecnologia se pode. Esse ambiente do Bitcoin e a tecnologia de blockchain, ela veio meio que numa para você não ficar refém de governo nenhum, né? Exatamente, exatamente. É para que você proteja a sua propriedade. Não é para que você não esteja mais refém dos... Aliás, o que é mais interessante é você tirar os intermediários. Vocês que têm conta, não é? Todos nós temos contas em bancos tradicionais. Eu ainda tenho, claro, não é? Mas o seu dinheiro é seu. Não é? Quero que todo mundo aqui se pergunte, você acha que o dinheiro que está lá na sua conta bancária é seu? Não é. Como você acabou de descrever, a qualquer momento, sim, pode ser bloqueado por N motivos. E até mesmo sem motivo, né? Como você acabou de descrever. Por erro, ou vamos dizer, do judiciário teve um erro, ou, coisa que acontece muito, que o povo fica desesperado, o sistema do banco está fora do ar. Isso, Você tem hora para usar o seu próprio dinheiro também, não é, nos bancos. Então, tem uma série de regras que são colocadas à nossa frente que é para proteger todos, menos a nós, menos a nossa propriedade real. Então, quando vem a blockchain, por exemplo, o Brasil vai implementar o Drex, né, está utilizando a blockchain, que é uma blockchain privada. Eles estão usando, né, vou só dizer aqui que é uma blockchain que é a Polygon, tá, que é de segunda camada, enfim, não vou entrar em detalhes sobre técnicos, mas é uma blockchain privada, tá? O que acontece? Alguém tem a chave disso. Tá? Porque existe uma chave para você conseguir acessar os seus dados, como eu tenho uma carteira, qualquer pessoa tem uma carteira, você tem uma chave ali. Nessa blockchain vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é, se alguém vazar essa chave, sabe, vaza absolutamente tudo. E outra questão,
o governo centralizando essa tecnologia, tá? Com o Drex, por exemplo, esses bloqueios que você está falando, eles ficam muito mais rápidos. Muito mais rápidos, tá? É assim, apertou um botão, acabou, já retirou tudo, né, que você tem se você estiver utilizando o Drex. Então, é um risco, né, que as pessoas que estão ali não estão abertas também muito a tratar desses riscos também, porque hoje é aquilo, nós precisamos sempre acreditar e aceitar tudo que vem de cima e das instituições. E pouco se pensa naquilo que eu estava falando no início, no indivíduo, no direito de cada indivíduo. Né? E aí que eu falo que é da autossoberania. E na autossoberania, nós somos responsáveis, por exemplo, na blockchain, de fazer a gestão dos nossos ativos, por exemplo, das nossas moedas, ninguém consegue bloquear. Ninguém consegue bloquear. Mas, ao mesmo tempo, aí falam, mas bandido usa isso. Gente, a pior coisa é criminoso utilizar moedas digitais, porque elas são altamente rastreáveis, sabe? Tem um departamento, isso que fala que bandido usa, quem não acompanha, fica muito com aquela coisa do ransomware. Isso. Ransomware é assim, sequestro de dados. Ele sequestra os dados, bloqueia lá uma empresa, ninguém consegue ter acesso a nada, e ele pede o resgate em Bitcoin. Isso. Esse sistema, tem um departamento do FBI que foi criado faz uns 2 anos só para ransomware. Eles cataram os caras do outro lado do mundo, Exato. Na Ucrânia, não sei o que, eles já estão prendendo esses caras. Porque consegue chegar neles. É aquilo que eu te falei, se você estiver cometendo um crime, vão investigar e vão prender, vão conseguir te achar. Essa é a grande questão, porque aí vem a responsabilidade da liberdade que você vai ter. E o que você vai fazer com essa liberdade, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Exato. E, Mada, o que é interessante nisso tudo o governo está utilizando essa tecnologia, mas quando o governo utiliza, tem esse alto grau de centralização. Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós precisamos descentralizar poder e não dar mais poder ao governo centralizado. Essa é a grande questão. Então, quando nós estamos falando de blockchain, de moedas digitais, digamos, não vou falar moeda de criptomoedas mesmo, tá? Nós estamos falando de descentralização e que o governo não consegue confiscar. Por que não consegue confiscar? Porque só você tem a senha, as palavras-chave para conseguir acessar. Não adianta eles, vamos confiscar a sua wallet, né? Não tem, vão levar o quê? Porque depois eu posso restaurar com as minhas chaves em qualquer lugar do mundo, em qualquer navegador, entendeu? Então, está na blockchain. Então, você tem ali o pendrive, não quer dizer nada, porque não está ali. Está numa tecnologia chamada blockchain. Essa é a grande questão. E a gente vê essa tecnologia, ela restaura um pouco daquele primeiro espírito da internet. Porque o espírito da internet mesmo. É libertário. Isso. Ele é libertário, a internet ela é imparável, tanto que as conexões de cabos no mundo inteiro, você corta aqui, religa dali. Ela é amplamente democrática, ela foi criada assim. Só que é engraçado que muito rápido ela se converteu num oligopólio, assim, elites dominaram, poucas empresas dominaram toda a comunicação. Exato. Os governos conseguiram um jeito de dominar. O que foi criado para ser libertário não faz 20 anos que era para ser libertário isso aí. Exatamente. Muito rápido dominaram. Agora a gente, pelo que você está falando, está tendo uma nova onda dos caras falando, não, peraí. Não é bem assim. Não vai ser assim. Exato. Vamos voltar para o libertário, que é o nosso projeto. Exatamente, tanto que surgiram junto com os CryptoPunks, né? Alguns falam que é o Satoshi Nakamoto que criou o Bitcoin, mas ninguém sabe quem ele é. Né? Muitos acreditam que é um grupo, na verdade, que são os CryptoPunks, né? Que surgiram com essa visão mesmo, libertária. Nós não podemos deixar que o governo interfira nas nossas decisões individuais, na nossa possibilidade de nos comunicar. E aí o que eles pensaram foi o seguinte, o que nós precisamos começar é com o sistema monetário. Porque com o sistema monetário é a forma principal que dominam a todos. Que é aquilo que são os intermediários, né? Os bancos, eu não estou querendo demonizar os bancos, tá? Mas eles são parte do sistema,
tá? Que apoia, por exemplo, retirar conter a sua conta bancária, bloqueios, você não poder utilizar a qualquer momento. Então, a lógica deles foi isso. Bom, nós precisamos primeiro repensar o sistema monetário. Tanto que quando surgiu, ninguém imaginou que isso realmente iria acontecer. Né? Alguns falam, mas não tem lastro. Né? As pessoas esquecem que o dólar não é lastreado ao ouro há muitos anos. O que existe é uma crença. Tá? O que existe é uma crença. As pessoas acham mesmo que quando você tem $1 ou €1 na sua casa, aquilo corresponde a um X de ouro que está num banco. Exatamente. E se ensina na escola isso aí, você sabia? Ainda acham, é? Ensina na escola, isso, em aula de educação financeira que eu quero morrer. Não, isso é ensinado na escola, Dani, as pessoas acham que isso é verdade. Pois é, então, isso já não é há muito tempo. Desde a década de 70, parou com essa questão do dólar lastreado em ouro. Não é? Isso não existe há muito tempo mais. E o que ficou é a crença de que o dólar tem um determinado valor e, a partir disso, as pessoas passaram a acreditar. Bom, imagina para você chegar num momento em que o papel foi aceito e não mais o ouro. Né? Não mais as trocas que realizaram. Aquilo era, poxa, isso aqui não vale nada. Né? Foi um choque até adotar o papel, até adotar aquele método também do dólar e sim você conseguir. De qualquer moeda, porque o início da moeda, a moeda ela era o equivalente em metal. Exato. Ela era o ouro que se cunhava quanto valia, só para você saber o valor daquilo, mas você dava o ouro. E aí se substituiu por um outro negócio. Exato. E o que nós temos hoje é que é o Bitcoin, né, as próprias criptos, que são lastreadas pela tecnologia. E porque no caso do Bitcoin, eles têm unidades fixas. Né? Todo mundo sabe quantos Bitcoins existem, tá? Não existe, por isso que ela é deflacionária ao longo do tempo, né? E ela vai queimando, enfim. Tem toda uma questão de como funciona o Bitcoin. Mas quando a gente fala de real ou de dólar ao longo do tempo, elas são inflacionárias, né? Então, tem toda essa questão de pensar como seria o sistema monetário livre, que as pessoas podem se comunicar, pode livremente utilizar o seu próprio dinheiro, fazer trocas como qualquer pessoa, em qualquer hora, 24 horas, em qualquer lugar do mundo, você pode carregar isso. Então, começaram por aí, porque entenderam que é o sistema monetário que bloqueia em boa parte a liberdade das pessoas e muitas vezes a própria liberdade de expressão. A partir disso, foi surgindo, né, outras blockchains, né? O Bitcoin veio como sendo a primeira moeda, mas a aplicabilidade é muito maior do que ser uma moeda, sabe? Hoje você tem, como eu disse antes, a possibilidade de ter os seus vídeos dentro da blockchain, de você ter seus textos dentro da blockchain. Isso quer dizer o quê? Isso é imparável. Você é imparável. E você pode receber por este mesmo meio de pagamento. Hoje, o grande desafio é fazer com que as pessoas que não tenham tanto conhecimento em tecnologia, que elas consigam utilizar essa tecnologia sem até entender o que ela está utilizando, mas ela está fazendo parte de uma revolução, né, que é essa possibilidade de ser o libertário, mas de defender a liberdade de expressão, que é o ponto central, né, de quem está hoje na blockchain, de quem utiliza essa tecnologia. Né? É totalmente, sim, contra governos. Né? Isso é um fato, porque o que se pensou justamente bom, o governo está a todo momento querendo tolher a liberdade das pessoas, de várias formas, seja de expressão, seja de vir, seja disso, daquilo, tá? Não vou entrar em menores. E aqui a gente não está falando de governo do Brasil, ou daqui, ou dali, ou daquele. No geral. Não, se você tiver poder, você vai querer ter mais poder e não vai querer ninguém te enchendo o saco. É só isso. Sabe que quando eu comecei a entrar nesse mundo, Madá, eu percebi que, como era uma preocupação minha por conta do local, mas não, é uma preocupação assim, global, não é? Em vários países do mundo. Alguns países têm uma liberdade maior, outras menos, mas todas as pessoas estão com a mesma preocupação. Como eu vou proteger o meu
meu patrimônio, como eu vou me proteger para que eu consiga continuar a me comunicar, né? Como eu me protejo para que as plataformas que já são vigentes hoje simplesmente não acabem com o meu modelo de negócio por algum motivo qualquer. Porque você sabe, ter um canal hoje, seja no Instagram, Facebook, YouTube, é um modelo de negócio, mas que ele pode sumir de um dia para o outro, né? Então, são todos esses desafios que estão à frente, né? E que precisa ser levado a sério. Mas o que eu sempre falo, olha, não adianta, né, se defender a liberdade de expressão sem também entender as tecnologias que estão disponíveis para que você também possa fazer isso. Porque senão fica no... Sabe? Vou até citar uma pessoa aqui que não necessariamente eu concorde com o que ele fala, né? Você até falou, eu tenho tolerância a ouvir o contrário, né? O Monark, por exemplo, tá? Eu vi que ele lançou um site dele, né? Para continuar com os vídeos dele. Em menos, assim, de 1 minuto, eu já soube qual era o servidor dele, onde estava, sabe? O servidor centralizado, tarará, Monark, tarará, né, tarará. Monark. Aí eu, poxa, não Monark. faz sentido. O Monark é uma situação que, assim, é meu amigo. Acho que... Eu acho que a cannabis influencia o comportamento do adulto, principalmente. E ali, já falei, inclusive, pra ele, ali tem uma grande dose disso. Mas o que acontece é o seguinte, a gente está nessa situação ridícula em que o Monark ameaça a democracia. Pois é, sabe, é isso. Assim, se o Monark ameaçasse a autoridade do síndico do meu prédio, eu mudava de prédio. Porque quem é ameaçado pelo Monark? É uma loucura, não é? É uma loucura. Isso eu acho uma loucura. Mas a grande questão é que ele é um caso que, como você fala, a gente vai vendo, ele vai fazendo as coisas dele, mas ele não tem domínio nenhum das tecnologias para se resguardar. É uma coisa que fica muito claro. De nenhuma tecnologia. Tudo dele foram tomando. Pois é. Tudo foram tomando. E é assustador, né? É assustador. Porque a maioria das pessoas está na mesma situação dele. Exato. E ele ainda dominava mais porque era podcaster e não sei o quê. Mas ele ainda tem conhecimento. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas não tem a menor noção. E precisa, porque nós já temos tecnologia. É claro, eu brinco que nós estamos em 1997, sabe? Ali o iniciozinho das grandes, né, que a gente chama das grandes empresas hoje de tecnologia que dominam o mercado. Hoje quem entrar, né, e quem conseguir entender este ambiente vai se beneficiar não só no sentido de conseguir se proteger, mas também de investimentos que podem ser feitos. Eu não faço indicação de investimentos, tá? Mas existe aí toda uma área que é interessante de ser observada pelas pessoas, mas que, como a gente estava falando, Madá, quando eu falei sobre a questão da liberdade de expressão e da responsabilidade também, né? As pessoas, nesse processo de entrar e conseguir entender o que é a blockchain, o que é a Web3, aí você tem uma curva de aprendizado também e uma autorresponsabilidade de ter de estudar, de acompanhar o que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas querem delegar, tá? Delegar até mesmo a responsabilidade de ter conhecimento. Então, é muito fácil hoje você entrar no Twitter, né? E viu lá que alguém postou meia dúzia de frases ali com algum tipo de conhecimento e você achar que está conhecendo alguma coisa e você vai e replica, né? Não, a gente tem muito amigo que vive disso. Vive de falar frase feita para a pessoa roubar uma opinião para chamar de sua. Mas aí, o que a gente tem dentro dessa revolução também vem essa responsabilidade de retomar também o que antigamente se fazia, que era ter calma, estudar, checar, verificar, porque é a sua responsabilidade. Você está logado com a sua carteira e com a sua identidade, o que você mostra que você quer, tá? Mas ao mesmo tempo tem toda uma responsabilidade que você precisa ter em cima disso, né? Então é complexo, não é fácil. Então por isso que eu sempre falo para as pessoas, porque todo mundo entra pela ganância.
porque é 1000% de lucro. Não é assim. Não é assim. Primeiro porque tem muito golpe também. Então, se você não estudar, você já vai começar entrando, levando golpe, com certeza, tá? Então, quando eu falo com as pessoas, eu falo, olha, o meu foco não é falar, que tem moeda tal para você. Não. Hoje, o meu foco existe essa tecnologia que você pode utilizar para proteger as suas informações, para proteger o seu patrimônio, para se proteger de várias formas possíveis, porque as pessoas precisam entrar pela forma correta, não pela forma correta, mas pelos motivos corretos também. E a partir daí ela vai entender todo o ambiente que se abre para ela, não é? E é interessante, Madá, porque eu comecei a entender ou a querer entender o que estava acontecendo por conta de um aluno meu. Olha que loucura. É? Um aluno. Porque eu dava aula numa universidade, isso foi antes da Covid, tá? E aí eu sempre passei para os meus alunos metodologia. O que eles iam fazer com essa metodologia não me interessava, a não ser para depois corrigir, para saber se a metodologia foi aplicada corretamente ou não. Aí um dos alunos falou assim para mim, professor, posso fazer sobre cripto, sobre Bitcoin? Aí, posso. Só que aí ele ficava me pressionando para saber se eu sabia sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Professor, você tem que saber, você tem que entrar para isso. Por quê? Porque ele sabia do meu trabalho para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, que o meu trabalho sempre teve o pano de fundo a defesa da liberdade. Mas sempre foi isso ao longo do tempo. Você tem que entrar, você tem que entender o que é isso, que você vai conseguir utilizar da forma correta, que é o Bruninho Picciotto. Eu vou até falar o nome dele aqui, o Bruno Picciotto. E aí eu comecei tá bom, vou atrás dessas informações. E aí eu comecei a estudar, verificar, e aí trocava uma ideia com ele. E por que eu falo sempre desse meu aluno, né? Porque se o professor, né, ele não conseguir trocar essa ideia ou se acha superior o suficiente, não é que tem muito disso também, né, de professor que se acha superior e que os alunos não servem para nada. E eu sempre tive essa relação de, bom, eu tenho aqui a metodologia, mas vocês têm preferências individuais, não é que eu não vou interferir nisso. Então, sempre tive essa troca interessante de conhecer também os mundos de cada aluno, né? E aí foi que eu entrei em um mundo que fazia parte de um aluno meu. E aí, isso abriu a minha mente de uma forma impressionante, porque eu pude entender todas essas complexidades da liberdade que a gente está vivendo hoje, né? Pude compreender melhor ainda o seu trabalho também, porque você vem há muitos anos, né? Fiz seus cursos, quem não fez, faça, né? Fiz, na verdade, você sabe que eu fui sua aluna, né? Uhum. Fiz porque eu sempre tive essa preocupação da questão da liberdade de várias formas possíveis, não só da questão do tráfico humano, que é algo pesadíssimo, né? Que é o cerceamento total da sua liberdade, né? Que a pessoa não tem mais a liberdade de decidir qualquer coisa, nem sobre o seu próprio corpo, que aí é a extremidade lógica, né? Quando vem essa questão de pessoas que vão cercear a sua liberdade neste nível, né, do seu próprio corpo. Então, a gente tem que fazer toda essa trajetória para entender como eu posso defender, mas não só isso, né? Ter a responsabilidade novamente, porque a liberdade, vejo que também está atrelada à responsabilidade do que você está fazendo. Porque, novamente, se você estiver cometendo crime, você vai acabar pagando por ele, né? Na minha área, que é da liberdade de expressão, eu vejo uma confusão enorme. Que a pessoa quer defender a liberdade dela, ela quer defender a liberdade dela, mas ela quer defender a liberdade dela para quê? Para sair xingando os outros? Para perseguir quem ela tem ranço? Para mentir sobre coisa que ela imagina, para ficar falando coisas hiperbólicas e malucas e passando vergonha. A gente tem uma mente, eu acho, de um país muito ditatorial, porque quando você fala em liberdade, a pessoa confunde com enfiar o pé na jaca. Exatamente. Confunde, não sabe a diferença entre você usar a sua liberdade e você sair enfiando o pé na jaca que nem se fosse um adolescente descontrolado. Isso é tão interessante, Amanda, porque as pessoas querem defender a sua própria liberdade, mas não a do outro.
E não tem como, né? porque a liberdade é coletiva. Exato. Então, e todas essas pessoas que elas entram, mas aí a minha liberdade? Ok, mas se você tiver toda essa liberdade plena, você vai respeitar a liberdade do outro também, se contrapor? Né? Então, nós chegamos, eu vejo ali o Twitter, todas as redes sociais, né? Recentemente até tive ataques também, e eu sou uma pessoa tão de boa, eu sofri ataque, né? É difícil, mas todo mundo tá ali e acaba sofrendo ataques. Mas as pessoas não param para pensar, ora, qual é o impacto disso que eu estou fazendo? Porque uma coisa é você criticar, eu acho que as críticas, elas são válidas, são mais do que válidas, elas são necessárias. Sim. Porque é dessa forma que a gente evolui enquanto sociedade, até mesmo políticas públicas. A forma civilizada é a única forma da gente conseguir o desenvolvimento. É a única forma. Quando a gente parte para a selvageria, você tem uma polarização, né, sendo instigada e impulsionada cada vez mais, chegando até um ponto de não ter retorno, né, porque as pessoas não conseguem mais conversar de forma civilizada, ou de sentar e falar, bom, gente, ó, chegamos aqui a um limite, agora nós precisamos pensar sério o que fazer e quais são os caminhos e as soluções. Ninguém quer mais trazer soluções, né? Todos querem o quê? Querem atacar e chamar isso de liberdade, né? E não querem trazer aquilo que efetivamente pode resultar em uma mudança para todos nós. Essa é a grande questão. Por isso que eu vejo que o trabalho que você faz com relação à liberdade de expressão, ele é tão importante, porque ele traz as pessoas de volta. Olha, eu estou aqui nesse podcast, eu entrevisto pessoas, no seu caso, né, pessoas de vários espectros ideológicos. Não importa, o que eu estou colocando aqui é para ouvir. Você é capaz de ouvir? Então, você está toda semana desafiando as pessoas na sua capacidade de ouvir, né? E também de se contrapor, mas se contrapor utilizando argumentos e não indo na pessoa. Não é como se todo mundo fosse o santo, não é como se ninguém em nenhum momento na sua vida tivesse errado, ou tivesse passado, ou tivesse coisas que não se arrependem. Essa é que é a questão. Não, todo mundo é puro, né? Na internet todo mundo é puro, né? Ou de repente atacar o outro, às vezes o que eu vejo o ataque. A primeira coisa que eu vejo é esse alto índice de analfabetismo funcional que a gente tem. Nossa, Então o que a pessoa faz? Ela copia algo que está todo mundo dizendo para ela se convencer de que ela entende do tema, quando ela sabe que ela não entendeu porcaria nenhuma. E depois desequilíbrio emocional, porque a pessoa tem um esqueleto no armário, mas ela não quer resolver aquilo. Então ela vai e ataca o outro para fingir que não tem aquilo nela. Uma coisa que, assim, às vezes o convidado, sei lá, junta um grupinho para xoxar o convidado sem ouvir o que a pessoa falou. Exatamente. Exatamente. E tem convidado que, assim, eles repetem frases que o convidado falou, frases que são do convidado, para dizer que ele não presta. Tipo, eles pensam igual, mas não conseguiu entender que pensa igual, porque o grupinho falou que essa pessoa não presta, então essa pessoa não pode prestar nunca. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai cada vez mais na lama, não é, Madá? A gente não tem saída se esse modelo continuar. Se isso for a forma de comunicação das pessoas. Eu acho que cada um precisa parar. Quando interage em rede social, isso foi um exercício que eu fiz, né? Especialmente, estou falando sinceramente, depois que eu passei a interagir mais com você, de como eu estava interagindo em rede social. Sabe? De como o que eu faço na rede social. Eu sou impulsiva e vou lá e na hora da impulsividade vou lá e massacro a pessoa porque ela fez isso, fez aquilo. Ou você guarda, bom, vou deixar isso aqui de lado, vou pensar um pouco. Será mesmo que você tem que colocar a sua opinião ali? Ou você pode tratar isso de uma outra forma, em outro local e ser mais propositiva? Né? Exato. Uma coisa que eu falava nos cursos que eu ainda vejo muito e me dá um ranço enorme é a pessoa que tem contato com você,
e tem a cara de pau, a disfarçatez, a baixeza de comentar coisa na rede social aberta em vez de te mandar mensagem. Para o seu bem, não esquece. Nossa! Assim, quando manda xingando, eu até melhor, respeito. né? Eu até respeito. Sim. Porque assim, perdi tudo, quero que se dane e vou xingar Sim, pra todo mundo ouvir. Agora, quando manda educado, fingindo pior, que é uma né? crítica, na hora que tá todo mundo atacando alguém, ela tem o seu WhatsApp Sim. e pode falar, pô, conta comigo, mas achei mancada, não sei o quê. Não, ela vai lá e fala, olha, quero dizer isso para o seu bem. Olha, a pessoa que faz isso, pra mim, a pessoa já morreu. Pra mim, eu tiro esta pessoa do meu radar de decência. Olha, mas pelo menos lança aquela bandeira do alerta, né? Porque quem faz isso, gente, assim, ele elimina na hora, no sentido de achar que é uma pessoa confiável, né? Porque simplesmente o que está acontecendo? Quer te jogar no fogo. Né? É o fogo, é o que a gente chama do fogo amigo, né? E dentro de lugares que eu enfim, convivo, pessoas que eu convivo, eu também falo muito disso, né? Que tem o fogo amigo e eu chego e falo para a pessoa, poxa, por que você não fala direto com a pessoa? Às vezes tem problemas, Madá, que eles vão crescendo e se tornando tão grandes porque as pessoas perderam a habilidade de conversar assim, cara a cara. Sabe? Chegar, olha, aconteceu isso aqui, não foi legal, né? O que aconteceu? O que dá pra gente fazer, né? Eu não quero... Ai, não, mas eu não quero atingir. O que eu tô fazendo é pelo bem da pessoa. Aí eu falo, você já foi falar com a pessoa? Sabe? Você precisa ir numa live, né? Isso eu tô falando de questões pessoais mesmo. Não tô nem falando de, sabe, de autoridades. Não estou falando disso, tá longe disso. Não é? Mas é a forma psicológica que as pessoas estão hoje agindo no ambiente de rede social, no ambiente aberto, que isso é óbvio que acaba de forma ou de outra também impactando no que a gente vê no geral no país, que é essa coisa caótica, né? Que é essa coisa caótica. Essa né? forma de lidar tão grosseira, sem nenhuma gradação nos adjetivos, classificando as coisas de forma errônea. E quem fala... fulano falar a verdade significa gritar qualquer grosseria, a pessoa já está falando a verdade. Isso Exato. tem se espalhado pelas relações em geral, né? Isso. Se confunde a verdade com grosserias e falar em tons, não é, altos, enfim. E isso tudo, as pessoas perderam realmente o parâmetro de identificar o que é verdade, não nesse sentido de da forma como a pessoa fala, mas o conteúdo em si. Então, a forma hoje ela passou a ser mais importante do que o conteúdo de verdade, sabe? Porque as pessoas não param mais para analisar o conteúdo que está sendo colocado, né? Você sabe que eu gravo já faz um certo tempo Politiquins, não é? Com a Juliana Fratini, que já veio aqui, a Daisy Tiocari também. E sempre foi um desafio muito grande, porque as pessoas não queriam, né? Existiam não só de pessoas que não queriam que nós gravássemos juntas, mas também de públicos em si. Não é? Como é que vocês estão as três juntas? Não quer ouvir uma, quer ouvir a outra, não quer ouvir as demais. Então, nós precisamos recuperar, sim, essa questão das pessoas ouvirem as outras, de entenderem outros pontos de vista. Falo para a Ju que eu gosto muito também da Daisy, de conversar e de debater com elas, porque eu passo não só a fazer um exercício de reflexão e argumentação, que precisa ser a mais apurada, né? Mas também conhecer outros pontos de vista. Ora, por que ela pensa dessa forma, que não entra na minha cabeça? E aí eu passo a compreender as razões delas de pensar dessa forma. E a partir disso a gente começa a entender, existem pontos em comum, né, nessa bagunça toda que a gente está falando aqui? Existem, não existem? Ok, saiu dali e nós continuamos as mesmas, continuamos conversando, continuamos amigas, da mesma forma que nós somos no programa. Assim como eu estou aqui com você. Não necessariamente eu concordo com tudo,
não é? Mas eu tenho um respeito, as pessoas perderam o respeito, sabe, de admirar, olha só que trajetória bonita dessa mulher, olha só o trabalho intelectual que foi colocado, não é? Perdeu. Então, é isso que eu vejo de grandioso em tudo que é feito, especialmente aqui no Pode Falar, é nisso de recuperar as pessoas para voltarem a ouvir, voltarem a debater, pensando no conteúdo que está sendo colocado e não na forma em si, que é mais que eu vejo, né, é uma opinião pessoal minha, que nós precisamos voltar a reconhecer e a prestar atenção no conteúdo. A forma, elas podem ser de várias formas possíveis, porque depende até das características da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu sou muito tímida, então eu vou ter uma forma de comunicar muito diferente, por exemplo, da Madá, não é? Que é mais expansiva, não é? Que tem ali umas sacadas rápidas, então eu sei que eu tenho um estilo diferente. Então eu não tenho que entrar na competição, muito pelo contrário, eu gosto de aprender, né? E eu admiro quem tem características diferentes da minha. Então, a gente precisa voltar a ter, sabe? Parece coisa de coach, né? Mas voltar a ter essas questões mais básicas de admirar o outro, de buscar os pontos positivos naquilo que é apresentado, o conteúdo, a análise do conteúdo em si. O que eu tô falando parece ser muito difícil e é realmente difícil, né? Principalmente em países como o nosso, em que as pessoas estão o dia inteiro correndo para colocar o pão na mesa. Sim. Essa é a questão. Então, se você está o dia inteiro correndo para colocar o pão na mesa, mas quer dar pitaco em rede social, né, para e pensa. O que você está fazendo agora, você gostaria que fosse feito com você? Esse é o trabalho básico, né? Mas existe uma coisa assim da pessoa querer achar que ela tem uma luta maior ou uma causa maior e um movimento de se desmerecer o que vem a ser uma série de vitórias da vida cotidiana. Então, ser um bom pai vale nada. Ser um trabalhador honesto vale nada. Ser um cara que se sacrificou para sustentar os irmãos, para sustentar a mãe e depois vale nada. O que vale? Ele falar a verdade e ser do grupo do bem. Aí ele vai lá, xinga os outros na internet, aquilo faz ele se sentir bem e ele não consegue mais comemorar a pessoa que ele é. Passa a ter vergonha de quem é também. Nossa, isso é impactante, né? É chocante você pensar dessa forma, porque é real. É o que realmente acontece. Porque você fala muito da questão do sentimento de pertencimento, né? Olha, como é que você resgata uma pessoa nessa situação? Tá vendo como eu lembro? Sim, né? Sim. Dá importância à família. Dá importância às pequenas vitórias do dia a dia e a quem você é. Né? O que você constrói no seu dia a dia. Isso eu acho que essa é a sacada tão brilhante, porque essa é a verdadeira revolução, sabe? De você dar a importância do que você faz, a importância de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom filho, de ser uma boa avó, de estar prestando atenção no que acontece na sua casa, não é? Porque é o local mais importante, é onde nós estamos vivendo, não é? Isso é o mais importante. E as pessoas se distanciaram, por quê? Em grande parte, óbvio, pela alta exposição das redes sociais, porque você fica se comparando a sua vida a partir dos outros que estão postando ali, não sei, a foto feliz, mas você muitas vezes não sabe que aquela pessoa que está aí, eu já vi muito isso, que está sorrindo naquela foto lá no Instagram, ela está sofrendo de depressão. Você não sabe disso, né? Mas você está comparando a sua vida com a dela e você também está entrando em depressão porque você acha que deveria estar naquela vida. E você não sabe o que está por trás da rede social, por trás da vida real da pessoa, não é? O que eu quero dizer é justamente isso que você estava falando, da importância da gente voltar a dar os relacionamentos presenciais, né, da sua casa, dos seus amigos, das suas vitórias. Tanto que esses dias teve uma pessoa, né, que ela vai saber quem é, porque vai estar assistindo agora, com certeza pode falar, me adicionou num grupo de WhatsApp. Sem eu pedir. Que delícia! Gente, já aconteceu isso com vocês, é maravilhoso.
E eu, assim, eu fiz um detox total, sabe? Já faz tempo saí de grupos, porque o que eu vejo hoje é essa da importância de você ter contato direto com as pessoas, sabe? E não, você entra num grupo, você acha que tá fazendo parte de algo maior e não sei o que você é importante, não é? As pessoas nem abrem aquele grupo, gente. Não vão abrir. E eu falei pra pessoa educadamente, olha, eu vou me retirar do grupo, né? E tanto que apareceu lá, eu achei que dava pra sair sem ninguém ver, mas parece que no meu não tá habilitado. Não tem como sair sem ninguém ver. Não, porque o WhatsApp tinha feito uma atualização, achei que já tava valendo. E as pessoas ficam ofendidíssimas. Ficam. Gente, você sai do grupo, a pessoa fica assim, por quê? Aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei nem que grupo é esse! Eu não sei nem que grupo é esse! Ninguém acredita, fala, pode contar. Foi tal coisa que fulano falou, não sei, eu não leio isto daqui. E as pessoas não entendem que o que você precisa pro seu trabalho, você vai solicitar no momento que você precisar, né? Aí eu falei pra pessoa, olha, eu vou me retirar, porque, enfim, esses grupos só me atrapalham, então eu já faço parte de grupos de trabalho, mesmo que eu preciso estar neles. Então isso me confunde. Ah, mas tem tal e tal pessoa que são importantes. Eu então me passo o contato direto delas, porque eu vou adorar conversar com essas pessoas, mas realmente em grupo não tá. Então, olha só, veja a cabeça das pessoas. Elas acham que estar naquele grupo é realmente algo que vai te trazer. Claro, um ou outro pode ter uma função específica para aquilo. Mas, no geral, gente, você vai se enfiando em tanto grupo que no final do dia, o que você usou do teu tempo naqueles grupos ali de papo que não levou a nada, mas você acha que está salvando o mundo, sabe? Levou um tempo precioso que você poderia olhar o teu filho, né? Como é que ele tá, se está acontecendo alguma coisa com ele, né? Sim, ou tá em grupo de pessoas que você realmente conhece. Isso. Que tem a ver, sei lá, ou com a sua profissão, que te acrescenta alguma coisa quando conversa, que você conhece mesmo, que você sai pra almoçar. Eu tenho um grupo que a gente marca. Eu tenho um grupo que eu conheço todo mundo do grupo. A gente toda hora se vê, se fala, se não sei o quê, papapá. Mas não é muito movimentado. Um posta uma coisa aqui... Mas é isso por quê? Porque vocês têm a relação pessoal. Então, quando você também tem esse tipo de grupo, que ele não é movimentado, mas tá ali é porque, vamos, tal dia acontece alguma coisa, vamos nos encontrar. Porque a minha grande questão é, você acha que tá em determinados grupos, as pessoas estão ali, mas não estão. Aí, no dia que você precisa, cadê aquelas pessoas? Você não conhece ninguém. Você não teve relacionamento com absolutamente ninguém. Confiança é tempo. Confiança é constância. Né? E chega num momento aí você para e pensa, ninguém tá do meu lado. Por quê? Né? Então, tem todos esses pormenores que a gente não para analisar, que a gente precisa analisar. Né? Então, já peguem aí, vejam os grupos que vocês estão participando, né? Se aqueles grupos realmente te levam a ter um relacionamento pessoal com as pessoas, que eu tô falando, nossa, mas você é interesseira. Não, gente. A vida é assim, né? É alto e baixo. Se você não tem um relacionamento com as pessoas, relacionamento de confiança, é o que eu sempre falo, nós nunca vamos a lugar nenhum sozinhos. Né? Não tem como. Não tem como. E isso se constrói, não é em grupo de WhatsApp, é no dia a dia, você prestando atenção, é você gerando relacionamentos, não é, que são confiáveis e que vão se provando ao longo do tempo, que essa é a grande questão. Né? Grupo de WhatsApp a gente vê na política da Primavera Árabe, a povo que fez, povo foi pra rua em Cuba. Tô falando coisas louváveis, até os bagunceiros do 8 de janeiro. Quem tava no grupo tá segurando a onda de quem se ferrou? Exatamente. Porque quem se ferra é uma minoria sempre. Quando o negócio estoura, quem se ferra é uma minoria. Os outros que estão lá estão segurando a onda. E aí eu transfiro para grupos que não querem fazer nada disso, mas que acabam consumindo muito tempo da pessoa. Quando você tiver um baque na sua vida, quem daquele grupo dá para você ligar e falar, me dá uma mão aqui? Ninguém. Nem amigo, nessa hora, muitos não atendem, né? Esses grupos, eu acho que são uma perda de tempo. E o que eu vejo mais, assim, tem muito grupo que eu acompanho para escrever sobre. Os mais agitados, que as pessoas estão sempre com uma coisa muito urgente, postando coisa o tempo todo. Ninguém ali conta com ninguém. Não tem.
Não tem, não tem. E essa é a questão, né, que a gente vive nesse tipo de relacionamento e acha que faz parte de algo. Então você está colocando, na verdade, você está colocando a sua presença à disposição de alguém que não está nem aí para você, que não está nem aí para sua família, que não está nem aí para o seu dia a dia. Gente, a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é o nosso tempo. Sim. Então, se nós não pararmos e entender como nós estamos utilizando o tempo, né? E hoje em dia, Madá, eu falo assim, você está utilizando o tempo, tá, para ficar defendendo político X, Y ou Z? Sabe? O que você está fazendo com o seu tempo? Sem ser pago, gente. Sem ser pago. Isso Sem é ser pra ganhar pago. uma fortuna. Já que vai passar essa vergonha, né? Exato. Faz uma viagem legal com a sua família pra passar vergonha. Não, porque tem profissionais para isso, né? Claro. Ainda tem gente que é profissional, sim, para colocar ali, para fazer os artigos, para. Ok, mas você está colocando a sua vida à disposição, a defesa do quê, né? Então você nem sabe Isso. direito como é que acontece, né? Você não tá lá, você não é responsável pelo que o político faz, você não é do gabinete, não é nada. Saber mesmo, a galera não sabe. E aí, quando você estava falando disso, Madá, vou puxar até um pouquinho pro trabalho que sempre realizei com relação ao tráfico de seres humanos, tráfico de mulheres e crianças em especial. Muitos desses crimes, eles acontecem também, tá? A falta dos laços, né? E da preocupação familiar também, sabe? De reparar o que está acontecendo também. O ambiente que está sendo colocado. Uma criança que às vezes aparece com um comportamento diferente e ninguém nota, sabe? Então, tudo isso é algo que aí a gente precisa sim fortalecer. Repare no seu núcleo familiar, no seu bairro, no que está acontecendo ali. Ai, mas eu estou deixando as grandes questões nacionais. Não. Quando cada um trata, né, tem até teorias sobre isso, é a revolução silenciosa. Sim. Né? Quando cada um trata da sua vida, do seu núcleo familiar, em buscar em ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa e útil também para a sociedade. Gente, ser útil para a sociedade é assim, você, mãe, né? Você não trabalha fora, mas você está ali na sua casa, você está fazendo todo um trabalho que é para limpar, que é para fazer o almoço da sua família. Você é uma pessoa útil dentro da sociedade. Por menor que seja o trabalho, seu trabalho é importante, porque se não fosse, ele não existiria. Então, Claro. é isso. Então, são essas questões, né? E a gente vai filosofando aqui, mas que eu acho que são questões necessárias se todos querem mesmo lutar pela sua liberdade, né? Lutar pela sua propriedade, que influi em tudo isso, lutar pelo futuro dos seus filhos também, o que vai acontecer no futuro. É isso, é o dia a dia. E eu não acredito que está em defesas contundentes de político X, Y ou Z. Não está ali, porque ao final, como você disse, todos querem o poder. Independentemente do que seja, estão lá, querem o poder. E o poder está centralizado. Quando você tem o poder, você quer o quê? Mais poder. Mais poder. Né? E são essas questões. Enquanto isso, você está ali no dia a dia se ferrando, trabalhando, né? Lá no ônibus, no metrô, suando, né? Enquanto você está defendendo gente que tem vários privilégios por aí. É claro, nós tivemos avanços autoritários. Eu vejo dessa forma, tá? Que, claro, todo mundo precisa se preocupar, né? Mas, novamente, se você não está nessa posição e você acha que você não pode fazer nada, e você acha que dentro de grupos de WhatsApp ou disseminando ódio você está fazendo alguma coisa, não está. Você está só retirando a energia de onde deveria realmente estar, né? Que é se autocuidando, né? Se dando importância nas suas vitórias, como você mesma disse, na sua família, né? Isso que você falou da questão da confiança, eu acho que também tem a ver com esses outros temas que você mexe, que são bem pesados, que é o... Em espanhol tem diferença, né? Para tráfico e trata de pessoas. E também tráfico de órgãos. O que eu vejo ali
é que o esfacelamento do tecido social, o esfacelamento das famílias é primordial para que esse tipo de negócio criminoso prospere. Sim, exatamente, Mara. Nunca, assim, eu trabalhei muito por cima, eu trabalhei com CPI de trabalho escravo aqui na Lesp, né? Eu não vi uma família que funcionasse minimamente direito. E o minimamente direito, gente, não é bonitinho com mamãe, papai, nada. Não, é minimamente direito, um dá atenção pro outro que tá dentro da casa. Eu nunca vi uma família minimamente funcional que sofresse disso. Parece que eles miram, né, em quem é carente. Mira. É impressionante a maldade. Mira, exatamente. Você falou da diferença de trata e tráfico, é o seguinte, para quem não sabe, o tráfico de pessoas, tem uma finalidade de exploração. A pessoa ela vai ser transportada de um local para o outro, que pode ser, por exemplo, de Minas para o Rio Grande do Sul, ou de um país para o outro, do Brasil, por exemplo, para a Espanha. E sempre vai ter uma finalidade de exploração, seja ela sexual, trabalho escravo, servidão, enfim, ou extração de órgãos, né? Já isso é o tráfico de pessoas, que em espanhol é trata de personas, né? O tráfico de personas em espanhol, tá, é o que a gente chama de tráfico de imigrantes. Né? E aí, Mada, é o que sempre tem de problemas de tradução quando veio para o Brasil, tá? De como se divulga esse tipo de crime, por conta dessas mínimas diferenças, não é? Trata de personas, aqui seria o tráfico de pessoas. O tráfico é tipo o coiote. Isso, o trata é quando você cata a pessoa forçada para ir para algum canto. Isso, com a finalidade de exploração. Já o tráfico de imigrantes, que é o tráfico de personas em espanhol, ele não tem uma finalidade de exploração, tá? A pessoa, ela pode contratar, tem um intermediário ali, que a gente fala que é o coiote, não é? Vai fazer a travessia de um local para o outro, de um país para o outro, não é? De uma forma irregular, sem os documentos, que a gente fala que são os documentos de imigração, não é? Mas lá no final não existe a exploração para trabalho escravo, para questão sexual, nem para extração de órgãos. Não. O trabalho ilegal do cara lá, do coiote, foi fazer essa travessia para a pessoa sem os documentos que ela deveria ter, tá? Então é isso. Já o tráfico de pessoas, não. Existe essa finalidade de exploração no final. Então, em todos os casos, você está corretíssima, tem essa disfunção familiar, não é? As pessoas que não prestam atenção no que está acontecendo. Isso independe de classe social, mas acontece sim, na maioria das vezes, em famílias em condições mais difíceis, não é? Enfim, são pobres, em sua maioria, mas pode acontecer em qualquer classe social. Isso não é fechado, sabe? Que vai acontecer só com pobres. Teve um caso de uma pessoa conhecida minha, tá? Uma pessoa que mandou a sua filha para o Canadá, e aí do nada essa pessoa veio falar comigo e falou: Dani, preciso da sua ajuda, né? Acho que minha filha lá no Canadá, né, entrou numa situação de trabalho escravo. Eu, como assim no Canadá? E aí eu fui verificar, realmente, teve uma moça que perdeu a mão, para você ter noção, porque ela foi obrigada a trabalhar, a vender algumas coisas, sabe aquele inverno de menos 40 graus? Você não pode nem sair na rua, você não pode ficar transitando tanto tempo nesse tipo de inverno, né? Ela chegou a perder a mão porque tinha que ficar horas e horas batendo na casa do povo, tanto que as pessoas nem atendiam, porque quem é que vai ficar vendendo essa hora coisa aqui pra gente, né? Então ela ficou nessa situação, teve o passaporte retido, né? Mas aí a gente fez todo o trâmite lá, junto com o consulado, com o governo canadense. Aí chegaram a prender o dono do estabelecimento, mas isso foi via uma empresa de intercâmbio que é conhecida no Brasil. Qual foi o erro? Eles não fizeram a checagem adequada da empresa, o que estava acontecendo e o que iriam realizar. Então você, sabe, teve esse problema, teve essa questão, tinha uma família funcional, mas essa empresa intermediária não prestou atenção no que estava sendo feito. Então você pode cair. Mas a família muito rápido. Rápido, exato. A questão é do tempo, fez o resgate. Foi rapidíssimo, assim. Foi
Questão de poucos dias, ela já estava sendo resgatada, o cara já estava preso, já foi para cadeia, enfim, todas as outras moças também já tinham sido resgatadas, não aconteceu nada pior com ela, mas com outras, teve uma que perdeu a mão, né? Então você vai para o intercâmbio, perdeu. Mas nisso que você falou... Mas eu já vi moça que ela descobre... Quando está numa situação ou de exploração sexual ou de trabalho escravo, que ela tenta sair, ela descobre que foi a família que armou. Já vi várias. Mas isso acontece muito, madame. Gente, é de cortar o coração. A pessoa vai pedir ajuda para os pais e no fim começa a achar estranha a conversa, porque ninguém está desesperado e acaba descobrindo que os próprios pais... Porque quem vai aliciando o mais próximo possível. Tá? Então, existe uma rede que é colocada ali e você vai se aproximando. É mãe, irmão, tio, sabe? São pessoas próximas que muitas vezes eles não têm a noção exata do que vai acontecer, sabe que não é algo, digamos assim, adequado, mas que acabam por N motivos aceitando esse tipo de situação, que é extremamente cruel. E a gente volta na questão da disfunção familiar, como você falou. Olha só, tinha uma família dentro desse caso que eu falei para vocês, que presta atenção, né, que é uma família forte, digamos assim, nesse sentido, de cuidar um do outro, rapidamente, tem um contato aqui, você faz isso, faz aquilo, e já fez a denúncia, ok. Mas a realidade da maioria das pessoas não são essas, né? E em boa parte, seja por questão de negligência, seja porque a pessoa entrou num processo de radicalização, prestando atenção em outras coisas que não tem nada a ver com ela. Então tem, assim, N situações. Na questão do tráfico de órgãos, eu cheguei a ganhar um prêmio da ONU por conta dessa questão do tráfico de órgãos, porque o que eu sempre defendi foi o seguinte: nós não podemos tratar a questão do tráfico de órgãos junto com o tráfico de pessoas. Tá? Então, nós precisamos de uma legislação internacional voltada só para o tráfico de órgãos. Por quê? Porque no tráfico de pessoas, você está traficando a pessoa, ok? Mas no tráfico de órgãos, você pode traficar partes do corpo da pessoa. Né? Como é que você pode traficar células, tecidos, como é que você vai tipificar? E para várias situações. Lembra que eu falei que o tráfico de pessoas tem como finalidade a exploração? Trabalho escravo, sexual e a extração de órgãos, que hoje a legislação é assim, tá? Já quando a gente olha para o tráfico de órgãos, você tem, não é só a questão do transplante. Você tem N atividades criminosas. Por exemplo, né, a questão que a gente chama da magia vermelha, tá, que é utilizar partes do corpo humano, utilizar o sangue também para... feitiçaria, né, que eles chamam é magia. O uso, vamos dizer, de crendice espiritual. Na ONU existe um painel para tratar só do tráfico de órgãos para fins de feitiçaria, pra você ter uma noção. Amado. Você tem para finalidade de pesquisas científicas ilegais. E o último que, assim, me deixou em grande choque, porque eu não imaginei que já tínhamos, enquanto sociedade, avançado tanto nesse sentido, no sentido ruim, tá? Negativo. Bolsas, sabe, sendo confeccionadas com coluna de criança, né? Sabe a alça? Gente, eu já vi isso. Com coluna de criança. Eu já vi. Isso. Eu já vi. Tem até um artista que faz isso, é carésimo. Isso. Que ele fazia com partes de criança, aí ele veio com uma história de onde ele arrumou. Lembra? Começou com uma história... Isso, saiu do que ar. doaram para ele. A história era que a própria família doou para ele, e começaram a fuçar e não era nada disso, E né? no final tinha conexão até com uma universidade brasileira, né? Também esse mesmo crime foi detectado dentro da Faculdade de Medicina de Harvard, porque o pessoal, quando eu coloco a palestra, todo mundo acha, coisa de Brasil, né? Aí eu mostro, não, gente. Olha lá, em Harvard também aconteceu isso. Ele tinha vários produtos de couro. Vários. Que era couro humano e ossos. Então, por exemplo, Isso. a alça do negócio era um braço. Isso. O não sei o que da bota era um fêmur. E tava fazendo sucesso. E o mais impressionante é
Vendia. Muito e caro, né? E caro. Caro. Então... Caro, gente. Caro não é caro pra nós. É caro para rico. Era tipo $50 mil um negócio, $10 mil um negócio pequenininho. Exatamente. Então, nós temos, assim, várias finalidades de exploração a partir do corpo humano. Então, a legislação do tráfico de pessoas, ela não dá conta disso, porque é um outro tipo de crime, né? Para isso, a União Europeia, eles precisaram correr mais rápido, tá? Por conta das crises também com migrações e tudo mais. Tinham muitos africanos vendendo seus rins para fazer a travessia até a Europa, tá? Isso foi detectado. Aí eles fizeram uma legislação que qualquer país do mundo pode assinar e fazer parte também, tá? Que tem questões penais ali, só focado em tráfico de órgãos. E eles abriram essa questão das finalidades do tráfico de órgãos também. Por que eu sempre falo isso e até falo conceitualmente? Porque se nós não entendermos como funciona e definir os conceitos, você não tem uma legislação clara e você não tem o desenvolvimento de métodos eficazes de investigação. É uma coisa puxando a outra. Por isso que eu sempre falo, né? Vamos prestar atenção. O conceito, ele está bem definido? Ele existe ou não existe? Né? Porque senão nós ficamos numa zona cinzenta. E a zona cinzenta, quem ganha com isso? Né? São os autoritários, são os criminosos, né? Mas não é a sociedade que trabalha todo dia, né? E que busca ter uma vida digna. Né? São esses que sempre acabam saindo ganhando. Daniela, você é professora de Relações Internacionais. Como é que você foi se meter nessa história de tráfico de órgão? De tráfico... Porque, assim, o tráfico de pessoas já é muito uau. Agora, de órgãos, como é que você se enfiou nessa história? Madá, eu comecei a questão do tráfico de pessoas ainda dentro da faculdade. Porque eu tive uma aula que só introduzia o tema na época, não era tão falado, e aquilo me chamou a atenção, me impactou, porque eu estava vivendo uma situação pessoal, sabe, que todo mundo vive em algum momento da sua vida, de estar numa extrema dificuldade, né, e continuava lutando, estudando, fazendo tudo que eu podia fazer para sair daquela situação. Então, quando eu ouvi aquilo me tocou muito, porque eu pensei, eu tenho a liberdade de estar aqui, de estudar, de correr atrás, de trabalhar para mudar a minha situação. Essas pessoas não têm mais. Né? E a partir dali eu comecei a ter pesquisas voltadas para a questão do tráfico de pessoas. E é bem engraçado porque eu montei um blog já no final da faculdade que eu comecei a falar e a escrever sobre a questão do tráfico de pessoas. E aí passaram a me chamar da palestra em vários lugares do país, mas só que não sabiam quem eu era, assim, não sabiam quem eu era porque eu estava publicando, mas não sabiam qual era a idade que eu tinha, porque era uma época, gente, que você não encontrava a foto das pessoas rolando nas redes sociais. Então, é Ministério Público, sabe? Sim, nos lugares da Polícia Federal, a ABIN, entrando novinha, e o pessoal olhava para mim, sabe? Mas você é a Daniela Alves? Eu sou a Daniela Alves, né? Porque eu fazia de propósito de não colocar a minha foto, porque senão ninguém ia dar credibilidade para aquilo que eu estava escrevendo, sabe? Mas aí eu comecei a ser reconhecida justamente pelas reflexões que eu fazia. Mas chegou um momento que eu via, até que eu participei do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, a elaboração, as consultas por todo o país. E ali eu vi, mas ninguém fala sobre tráfico de órgãos aqui, porque eu identifiquei, a legislação internacional trata disso, tráfico de seres humanos para extração de órgãos. Porque em nenhum dos eventos que nós vamos não tem uma pessoa falando disso aqui no Brasil, nenhuma. Em nenhum dos lugares, eu ia para todos os lugares, ninguém, o que eu estava esperando, para alguém falar, e eu não encontrava. Então, quer saber? Eu vou começar a tratar disso e vou focar nessa questão, porque o tráfico de pessoas tráfico de mulheres, tráfico de crianças, tem várias pessoas tratando desse tema e pessoas assim, maravilhosas, incríveis, sabe? E ali eu vi que tinha um problema que não estava sendo abordado de jeito nenhum. E aí eu comecei a estudar,
a ir atrás de informações, passei a receber denúncias também dentro daquele site, tá? Não foi que eu pedi, as pessoas começaram a mandar e eu direcionava as pessoas para onde deveria ser realizada as denúncias corretamente, tá? E nisso, eu parei e pensei no seguinte, bom, vou passar a desenvolver e eu passei a teorizar e também a tratar sobre esses temas e, na prática, também direcionando denúncias, não só no Brasil, mas no exterior também. Assim, das pessoas que já tiveram essa questão, esse problema e foram vítimas desse crime, claro, seus familiares, né? Porque as vítimas mesmo, elas morreram. Eles chegaram a entrar em contato comigo na época. Então, comecei a fazer essa rede e a refletir sobre essa questão. E foi esse o estopim da questão do tráfico de órgãos. E aí chegou um momento que eu era muito atacada pelos médicos, né? Por quê? Porque toda vez que eu era entrevistada, eles falaram que isso não existia, porque um grande médico, assim, muito famoso nacionalmente, ele falou em rede nacional que isso era lenda urbana. Então, basicamente, eu estava sendo tratada como uma terraplanista, sabe? Jesus. E aí eu me vi numa situação, falei, bom, quer saber? Vou fazer o seguinte, eu vou para o mestrado em medicina. Por quê? Dessa forma eu consigo dialogar com a área médica, eles conseguem entender melhor o meu trabalho que eu estou fazendo, porque o meu trabalho não é para desincentivar a doação de órgãos, muito pelo contrário. O meu trabalho é para incentivar a doação de órgãos, tá? Fora que tem outras questões que não tem nada a ver com transplantes, não é? Mas se essa é a preocupação, então eu vou lá. Aí eu consegui passar no mestrado em medicina lá na Federal do Rio Grande do Sul, né? Todos preocupadíssimos também, porque eu fui, mas sem falar com ninguém, né? Então eu nem imaginei que eu deveria falar com alguém para prestar uma seleção. Meu orientador até conta isso, sabe? Porque foi um choque para todo mundo. Como essa moça veio parar aqui dentro, sabe? Porque eu não fazia parte de nenhum grupo de pesquisa de lá, eu não estava em nenhum, sabe? Eu não estava dentro da faculdade, então eu só me inscrevi, passei por todo o processo seletivo e aí tiveram que me aceitar, né? Porque no edital eu estava aprovada. Então foi essa situação. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, porque eu não sabia, mas eu tive que trabalhar dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre por conta do mestrado, né? E eu não sabia que eu ia ter que fazer isso, porque o hospital sempre foi um horror para mim. Eu sempre tive medo de ficar no ambiente, sabe? Então foi muito difícil para eu conseguir me manter no ambiente de hospital, mas consegui. Então eu passei por várias áreas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, não só do Hospital de Clínicas, mas entendendo todo o funcionamento da área de transplantes no nosso país. Tanto que vieram falar daquele negócio do Faustão, né? Gente, todo mundo atacando, porque ele é rico, porque ele conseguiu. Ninguém para pensar como funciona o Sistema Nacional de Transplantes, sabe? Recua. Aí eu recebi ataques assim de gente que não tem a menor ideia de como funciona o nosso sistema de transplantes. E eu falando, gente, o transplante aconteceu corretamente. Não teve desvio. Até porque eu tenho casos catalogados de empresário brasileiro indo para a Colômbia para comprar um fígado, tá? Porque não conseguia fazer isso no Brasil. Não consegue. Não consegue. E eu já vi caso de gente que não tem R$1 de conseguir também do dia para noite. Consegue. Porque ele tinha lá a qualificação para estar no não sei o que na fila, a pessoa que morreu era compatível. Isso. E se fez, e pessoa que não tinha, assim, não tinha R$1 no bolso, assim, não tinha como pagar o táxi para ir a mãe e o pai junto com a criança. Isso são vários fatores, né, que pode acontecer da pessoa conseguir. Então, é claro que como ele tem uma hiperexposição, as pessoas acabam criando teorias da conspiração. Eu acho que as pessoas hoje em dia são movidas a teorias da conspiração, sabe? Gosta. Qual é a minha teoria da conspiração favorita, né? Então, gente, não tem nada. Quando as pessoas me olham, elas já acham que eu vou entrar com a teoria da conspiração. Aí eu chego para acabar, gente, não é assim, sabe? Aí, poxa, não tem nada ali para... Não é assim. Então, eu pude ter essa relação mais próxima com a área da saúde, não só os médicos, mas todos os profissionais que estão envolvidos na área da saúde, ter essa relação, e eu fiz também a capacitação dos médicos lá do Hospital de Clínicas sobre este tema, não só sobre tráfico de órgãos, mas pediram sobre tráfico de pessoas também,
que, aliás, isso estava previsto no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e não foi implementado. Lá no Clínicas fui eu que implementei, né? Porque eu estava fazendo mestrado ali, fazia parte, a gente tem que compartilhar o conhecimento lá dentro, né? Isso é bárbaro e eu pude fazer isso lá também. E pude dialogar também não só com o Conselho Federal de Medicina, que me levou para falar sobre a questão do tráfico de órgãos, e a partir daí para o mundo. Que pude, recentemente também fui até a Espanha, conheci todo o Sistema Nacional de Transplantes da Espanha, não é? E hoje eu também sou parceira de um projeto da Universidade de Granada, que é o DNA ProKids e o DNA ProOrgão, que faz parte hoje da política externa espanhola. O DNA ProKids é um projeto de rastreamento genético de crianças desaparecidas, que o foco deles é o enfrentamento ao tráfico de crianças, né? E também rastreamento genético de órgãos, né? E aí, no caso dos órgãos, ele é um sistema implementado em nível nacional nos países, né? Então, eles têm essa tecnologia, estão expandindo. Por conta disso, eles já implementaram em vários países da América Latina o DNA ProKids. Já acharam, assim, várias crianças, né, que foram parar lá na Europa por conta desse tipo de rastreamento genético de crianças desaparecidas. E é tão maravilhoso porque você vê essas pessoas felizes e trabalhando em algo que elas realmente acreditam, sabe? Em resgatar essas crianças por N motivos, acabaram sendo retiradas ou muitas vezes até vendidas pelos próprios pais, mas que quando são recuperadas, elas são colocadas em um destino muito melhor do que elas teriam naquele tipo de situação. Então, é isso, foi uma coisa gerando a outra, mas essa preocupação inicial foi porque nós não tínhamos nenhuma pessoa na época no Brasil falando sobre tráfico de órgãos, e aí eu resolvi tratar disso e acabou desaguando no mestrado em medicina e em todas essas outras atividades. Dani, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: você trabalha com a defesa da liberdade mais básica, mais primal do ser humano, que é a de não ter o seu corpo violado para a retirada de órgãos, é a de não ser escravizado. E aí você chega também na coisa da liberdade de expressão, da liberdade financeira. Essa sua questão acadêmica é a forma como a sua inteligência geriu uma busca pessoal? Olha, eu acho que sim, viu, Madá? Eu acho que sim. 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 Agora você vai chorar, eu vou chorar. Eu nem sei por que é, mas eu tô chorando aqui. Porque eu fiz isso. A minha vida é muito isso. Eu acho que sim. Eu acho que vai até ser um pouco difícil de explicar ou falar. Mas eu vejo sim que a liberdade é algo como muito íntimo. É sim uma busca pessoal, né? Que é algo que eu consegui fazer em nível pessoal e que eu espero que cada uma das pessoas também consigam, da mesma forma, defender, não só defender, mas conseguir manter a sua integridade e a sua liberdade. Quando a gente fala em liberdade, gente, isso não é... Parece tão abstrato. Isso não é abstrato, né? A liberdade de você poder fazer as suas escolhas, né? A liberdade de você poder andar, né? De poder tomar suas decisões, de você poder falar, de você poder não ter o seu corpo violado por qualquer outra pessoa, tá? Isso é tangível. Isso faz parte do nosso dia a dia, como o ar que nós respiramos. Então, é por isso que é tão importante a gente defender. E, para mim, sim, é uma questão pessoal e é uma busca pessoal. E que eu quero um dia olhar e ver qual foi o legado que eu deixei nesse mundo por conta de questões pessoais. O que eu transformei isso, sabe? Que essa é a grande diferença. Muitos reclamam do que você já viveu e o que você passou. Mas qual foi a transformação que você conseguiu fazer a partir disso? E hoje eu vejo a minha missão. E eu te agradeço demais por ter vindo aqui. Até vou terminar esse de um jeito diferente, porque não tem outro jeito Imagina, de terminar. Eu fiquei prestando tanta atenção nisso e vendo que ali tem
além de uma paixão, tem uma verdade, uma coisa que você fez e que você crê que as outras pessoas podem fazer. Com certeza. Daniela Alves, um prazer enorme, enorme, enorme estar com você aqui no Pode Falar. Muito obrigada por ter sido tão generosa, ter trazido aí todos os temas tão diferentes. Não tenho nem o que falar. Demais poder ter apresentado você para o meu público. Madá, eu que agradeço. Olha só, eu estava tão preocupada em passar vergonha aqui no seu podcast que eu acabei passando. Não passou, não. Né? Eu quero agradecer demais você por poder estar aqui, poder fazer essa conversa com você, poder chorar juntas também. Isso mostra também, é uma verdade, que a gente consegue ter uma sintonia, e eu só tenho a agradecer a você e a todos que estão acompanhando aqui o Pode Falar. Então, por favor, espalhem, não tem problema, eu não vou ficar triste, porque com certeza a Madá merece. Obrigada, Dani. Pode Falar, é sua companhia toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Você que tem canal de cortes, você pode fazer os cortes que a gente não derruba. Todo mundo cresce junto. Você conheceu aqui a Daniela Alves, que trouxe pra gente aqui a história dela e também um monte de temas interessantes sobre liberdade de expressão. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, 8 da noite. Beijo, até lá.